Vamos começar. Cara, o primeiro pensamento, eu vou falar vários aqui, né? Mas o primeiro pensamento é, pô, se eu tiver um empresário, eu vou conseguir ser jogador de futebol. E esse é um pensamento comum na maioria dos garotos, das famílias, porque começa a ter muita dificuldade para ingressar num clube, para conseguir oportunidade e ver o empresário como a solução. O empresário, ele vai te ajudar, sem sombra de dúvida, mas ele não é a solução, principalmente para quem não ingressou em nenhum clube, não tem nenhuma experiência, ou mesmo joga num clube muito pequeno ainda. Porque o empresário, eles querem chegar quando as coisas já estão bem encaminhadas, ele vai potencializar. Então, não é o fato de você não ter um empresário que está dificultando você entrar num clube, não é isso. O que está dificultando é você não ter a oportunidade, é você não saber ver a oportunidade, é você não criar a oportunidade. Ou muitas vezes você está tendo a oportunidade, mas você não está agarrando a oportunidade. Então, primeiro pensamento, primeira tarefa que você tem que pensar aí e já arriscar. O empresário, ele vai te ajudar a chegar em voos maiores. Porém, não é o fato de você não ter um empresário que faz você não entrar num clube, faz você não ser jogador de futebol. Se você pensar desta forma, o mundo, as oportunidades, elas vão começar a aparecer, porque você perde energia. Quando você fica pensando isso, você já está transferindo essa responsabilidade inconscientemente. Então você tem que pensar o seguinte, com certeza, com o empresário vai facilitar. Mas não é não ter um empresário que não vai facilitar. Porque quando o jogador ele entra num clube, ele começa a se destacar, automaticamente vão chegar empresários. Às vezes você está vendo alguns garotos que têm empresários, você fala, pô, fulano tá jogando no clube porque ele tem empresário. Não, muitas vezes o empresário chegou depois dele entrar no clube. O empresário viu que ele entrou, ele começou a se destacar, aí chegam vários. E quanto melhor for o teu desempenho, mais oferta de empresário para gerenciar a tua carreira você vai ter. Então, é um limitador do teu crescimento ficar pensando que ter um empresário vai ser crucial para você ser jogador de futebol ou ingressar. Lá na frente, vai fazer você se acelerar. Se você estiver jogando bem e você tiver um empresário que for um bom empresário, com certeza mais oportunidades tende a ele arrumar para você, mas não é isso que impede você ser jogador de futebol. Outra coisa, outro pensamento que pode atrapalhar: se eu não for um jogador famoso, eu não quero ser jogador de futebol. Se você pensar desta forma, isso vai te atrapalhar. Por que isso vai te atrapalhar? Porque isso vai tirar a magia, assim, não sei se é a palavra adequada, vai tirar o que de fato todo mundo deve buscar numa profissão. E o que todo mundo deve buscar numa profissão? Você deve buscar numa profissão a felicidade, porque ser famoso, ter grana, tudo isso é uma consequência, E quando você pensa assim, você não consegue ver evolução, você não consegue ver amor naquilo que você está praticando, porque você está com um sonho, vamos colocar assim, distorcido, né? É a mesma coisa da pessoa que fala assim, ó, eu só vou ser advogado se eu for famoso, senão eu não vou ser advogado. E aí você tem que curtir a profissão. Então o jogador de futebol, ele tem que pensar como? Ele tem que pensar, eu quero viver dessa profissão. E eu já tive esse pensamento no passado. Quando teve uma época que eu estive em Novo Horizonte, um time de Goiás, e os jogadores que estavam lá na época foram para um time de Rondonópolis. E quando eles foram para Rondonópolis, eu falei, pô, um estado, né, desconhecido, eu não vou para lá, e não fui. Achei, não vou. Era esse, querendo ou não, eu estava com esse tipo de pensamento, e é um pensamento que hoje eu vejo que é errado, até porque a experiência vai trazendo, né, você começa a desenvolver, você vai pegando a experiência não só dos clientes que eu vou convivendo com a Gol Mais Gol, mas também com a experiência de vida, experiência de negócio. E então você tem que pensar o seguinte: eu quero ser profissional, eu quero viver do futebol. Pronto, pensa desta forma, assim você já vai tirar um grande peso. E eu não estou falando que você não deve sonhar ser grande, você deve sonhar ser grande, deve buscar. Mas primeiro você tem que buscar ser profissional.
ser reconhecido, ser famoso é uma consequência, beleza? Então pensa assim, primeira meta, eu quero entrar no clube e depois eu quero ser profissional, quero viver da bola. Uma outra coisa que atrapalha é o garoto pensar o seguinte, eu só vou entrar, eu vou esperar um clube bom para poder entrar, para poder ingressar. Se eu não entrar num clube bom, eu vou esperar. E esse fato de você ficar esperando sempre um clube bom, vai passando o tempo. Eu costumo falar que um jogador de futebol, 6 meses para um jogador de futebol, a equivale a vários anos de uma profissão comum. 6 meses para quem está ingressando, 6 meses para quem quer ser jogador de futebol, numa profissão comum, aí equivale a 4, 5 anos. Por quê? Porque dependendo, por exemplo, se você está numa categoria de juvenil, por exemplo, se você já é o segundo ano e você perdeu o segundo ano de juvenil, às vezes tem clube que não dá oportunidade para primeiro ano de juniores, já que é um jogador já mais tarimbado. Não que você não vai ter chance se você tiver essa idade, você vai ter chance. Mas, por exemplo, tem história, às vezes o cara fala assim, pô, aquele jogador é bom de bola, aquele garoto é bom, eu quero ele no meu clube. Qual a idade dele? Ah, ele tem 17 anos, show de bola, então manda ele vir aqui que ele vai se apresentar. E ele faz 17 anos esse ano? Ah, não, ele vai fazer 18 anos agora no final do ano. O cara, pô, eu precisava de um jogador pro juvenil, pros juniores eu não preciso. Tá vendo como 6 meses faz total diferença? Então você não deve esperar o grande clube, a grande oportunidade, não. Principalmente se você nunca teve experiência. Você deve começar em qualquer clube que seja federado. Entra num clube que é federado. É isso que com o tempo você vai evoluir. Agora, você deve, às vezes também, alguns garotos ou alguns pais ficam escolhendo tanto e às vezes ainda está escolhendo errado. Por que está escolhendo errado? Tem qualidade, mas não tem a qualidade que corresponde àquele clube grande que você está querendo que o teu filho entre, ou aquela grande equipe, ou aquela equipe que tem mais estrutura. Então você fica pensando, eu não vou para aquela equipe porque ela não tem muita estrutura, eu vou esperar uma que tem mais estrutura. Isso é um erro, você deve iniciar, tá bom? Então vamos mudar esse pensamento. Outra coisa que atrapalha demais, né? Atrapalha demais o seguinte, pensar assim, né? Quando tem garotos que pensam o seguinte, e é comum a gente pensar, eu também já pensei em muitas coisas aqui, eu já pensei quando eu jogava. Quando eu entrar em um clube, eu vou ser um jogador regular. Quando eu entrar num clube, a minha regularidade vai mudar. Eu só não estou conseguindo ser regular porque eu não estou jogando num grande clube ou porque eu não estou jogando em um clube federado. Isso é um erro, Por que é um erro? Porque a regularidade não tem nada a ver de você estar em um clube federado. A regularidade tem a ver com o teu desempenho, com a tua performance, com o teu hábito, com o teu ritmo de jogo, de você estar jogando constantemente, você está evoluindo constantemente. Então, é o ritmo de jogo, a consistência e você buscar sempre evolução que vai te dar uma consistência e uma regularidade. Então você pensar que vai ter um ritmo, a tua regularidade você vai conseguir ser regular a partir do momento que você entrar num clube, isso é um equívoco. Não estou falando que se você entrar num clube você não vai evoluir, com certeza você deve evoluir, até porque você vai estar jogando e treinando com jogadores de nível federado. Jogadores diferentes dos jogadores de uma escolinha, por exemplo, onde já tem uma cobrança, uma competitividade. Agora, você ter ritmo não tem nada a ver no fato de você precisa estar num clube federado para você ter ritmo. Ter ritmo tem a ver com treino, consistência, ritmo de jogo, ritmo e hábito e avaliação constante, tá bom? Outra coisa que também acontece muitas vezes é o seguinte: pô, eu não consigo ser jogador de futebol, eu não consigo entrar num clube porque ninguém me apoia. Galera, é o seguinte, alguns pais apoiam os filhos,
outros pais não têm nem condições de apoiar. Como que eu falo condições? Às vezes não tem condições financeiras nenhuma, às vezes o pai trabalha em 2 empregos, às vezes a mãe também trabalha em 2 empregos. Então se o teu sonho se limitar a alguém te apoiar, talvez você não vai nem conseguir entrar no clube, você nem vai conseguir ser jogador de futebol. Por isso, vai ser mais difícil sem apoio? Com certeza vai ser mais difícil. Porém, se o teu sonho for algo surreal, você vai dar um jeito. E você deve pensar desta forma, porque se você pensar desta forma, as coisas vão mudar para você. E agora, eu vou te dar 2 exemplos de histórias reais, tá? Verídicas. Uma história, eu vou falar de uma história de um cara famoso, um youtuber, e outra de uma pessoa, uma experiência que eu tive de quando eu jogava. Uma experiência famosa é do Whindersson, aquele youtuber, que é um dos maiores youtubers do Brasil. Não sei se você sabe, talvez você saiba, talvez não, mas ele, quando ele começou a fazer os vídeos dele, ele não tinha nem computador, ele não tinha câmera, ele não tinha nada. Sabe como que ele começou? Ele começou pedindo uma câmera emprestada de um amigo, ele ia, gravava na casa, pegava do amigo emprestado, gravava, levava para o amigo subia, utilizava a internet do amigo e subia para o canal dele. E aí ele começou a criar conteúdo e vídeo no YouTube dessa forma. Quando ele estava já com uma quantidade de seguidores, já estava começando a andar, hackearam a conta do YouTube dele, ele perdeu a conta dele. Ele chegou a pensar até em desistir. Ele chegou a pensar o seguinte: acho que é um sinal que eu não devo dar sequência. Para a sorte dele, para a felicidade dele, ele não desistiu e perseverou. Qual foi o resultado disso? O Whindersson é um dos maiores youtubers, o cara que hoje faz comercial de várias marcas na televisão. Fruto da onde? Fruto da persistência. E qual a origem dele? Uma origem nordestina. No Nordeste, por natureza, a internet já é ruim. Lá, a conexão já não é boa. E as condições de vida também, os recursos são limitados. Você entende? Então, é a vontade excessiva que vai fazer você entrar no clube, você dar certo. Uma outra experiência é o seguinte: uma vez eu estava fazendo um jogo amistoso de time de jogadores de empresário contra o Juventus, da Moca. E tinha um amigo do meu time, era um zagueiro. O atacante do Juventus, numa jogada só, deu um chapéu nele e uma caneta. Ele conseguiu tomar um chapéu e uma caneta. Saiu humilhado, uma coisa horrorosa. Quando acabou o jogo, o pai dele falou exatamente assim, com essas palavras: ô fulano, porque o pai dele dava um total apoio. Inclusive era um jogo de semana e o pai estava lá assistindo o jogo. O pai dele tinha condições financeiras, tinha recurso financeiro. O pai dele era empresário, o pai dele chegou para ele e falou assim: ô filho, eu te dou carro do ano, ele tinha um carro importado, eu te dou carro de jogador, chuteira de jogador, cadê o futebol de jogador? O pai dele falou exatamente isso na frente de todo mundo. Por quê? Porque o pai dava todo o apoio e ele foi muito mal no jogo. Não estou falando que o pai fez certo falar isso. O que eu estou querendo falar, inclusive esse garoto nem conseguiu ser profissional. Tá? Nem conseguiu, a gente jogava junto, a gente tinha uns 15, 16 anos, ele nem conseguiu se tornar jogador, ele já tinha carro importado já com essa idade, chuteira da Nike, tudo que um jogador de futebol tem. Então, eu vi muito isso. Então não é o fato de você ter apoio que vai ser crucial para você entrar num clube, para você ser jogador. O que vai ser crucial é a tua vontade, muita vontade. Uma outra coisa que a pessoa fala é o seguinte: eu não consigo ser jogador porque eu moro em uma cidade onde não tem oportunidade, onde não é capital, por exemplo. Hoje, com a chegada das redes sociais, com a chegada da tecnologia, ficou muito mais fácil de você ter oportunidade. E entenda o seguinte, que oportunidade ela é criada. Ninguém chega na casa, ninguém acorda de manhã, bate lá na tua porta e fala assim: ó, eu tenho uma oportunidade pro teu filho, eu tenho uma oportunidade para você, garoto, eu tenho uma oportunidade pro teu projeto. Não é assim que funciona. A oportunidade ela é criada. E como que você deve criar a oportunidade? Como que você vai chegar? Você tem que ser atrativo. No marketing, quando a gente fala numa questão de empresa, uma empresa existe na área de vendas, né? Existe o marketing. E qual que é a função do marketing? A função do marketing é
criar oportunidade, é atrair o potencial cliente. E qual que é a função da vendas, a função do vendedor? A função do vendedor é ele converter aquela oportunidade que o marketing trouxe, converter em resultado, que no caso é fechar a venda, fazer o negócio. Trazendo para este exemplo, e aí na empresa o pessoal utiliza a mídia paga, que é TV, anúncios em redes sociais, anúncios em canais, diversos anúncios outdoor, diversos tipos de anúncios. Essa é a função do marketing. E aí a pessoa vai ver aquela marca, vai ver aquele produto, vai aparecer aquela oferta para ela e as empresas apresentam a oferta para quem? Para o público potencial, o público que tem tudo para poder comprar aquele produto. Aí, fazendo aquela apresentação que o marketing faz, atraindo, despertando o desejo que o marketing faz, a pessoa vai ter a empresa e aí a parte comercial, que são os vendedores, converte em cliente. Trazendo para o mundo de quem está, a exemplo, numa escolinha, ou você pai, ou você garoto, o que vocês devem fazer? Já trazendo para o mundo de vocês. Vocês devem ir no teu público ideal. Qual que é o público ideal? Se você não está, nunca jogou em nenhum clube, não tem experiência nenhuma, se você tentar conversar com o Flamengo, com o Corinthians, com o Santos, com o Palmeiras, se você não tem experiência, vai ficar muito mais difícil você ter uma oportunidade. Se você quer conversar com o grande empresário, vai ficar muito mais difícil. Então, onde é que você deve buscar atrair essa audiência, né? Atrair esse interesse? Em clubes menores. A porta de entrada são os clubes menores. E como é que você vai chegar neles? Você vai chegar neles através de amigos, através das redes sociais. Agora, se você não tiver um vídeo bem elaborado para poder apresentar o teu trabalho, de nada adianta. Então, nesse caso, a rede social, a comunicação vai ser o teu marketing, vai chegar através disso. O teu vendedor, a conversão vai ser o quê? A conversão vai ser o teu trabalho, o teu vídeo. O teu vídeo vai ser a conversão. Então, você vai atrair a pessoa e o teu vídeo, um vídeo bem montado, vai ser o teu vendedor. Então, se você não está numa capital, não pense que isso é dificuldade, não pense que isso é o limitador para você ingressar em um clube. Agora eu vou falar um outro pensamento. Só consegue ser jogador de futebol quem tem grana, quem tem dinheiro. Muitos pais, muitos garotos pensam desta forma. E eu vou te garantir que não é assim. Obviamente, se a pessoa tem dinheiro, ele pode até ter uma facilidade se ele caminhar pelo lado da corrupção. Como assim, Fabio? Ele pode comprar vaga para o filho dele. Isso pode existir? Pode existir. Ele pode, em algum clube que você já está lá, ele pode atrapalhar o teu filho, porque o cara corrompeu o treinador, pagou a diretoria, enfim. Falar que isso não existe, infelizmente existe. Mas isso não é motivo para o teu filho não ser jogador de futebol. E eu vou te falar mais. Se o teu filho, se o garoto tiver uma qualidade muito excepcional, o treinador, mesmo com dinheiro, vai pôr o teu filho. Talvez ele pode até revezar com o teu filho, ou revezar para você, garoto, em querer colocar o outro jogador para jogar, tirar você para pôr outro jogador para jogar. Mas isso não vai ser um limitador, isso não vai ser uma dificuldade para você ingressar num clube ou para você ser jogador de futebol. E se algum local tiver muito corrompido, onde a grana é o fator chave, você vai para outro clube. Então, não é... Quantos pais que eu conheci que tem grana, muito dinheiro e o filho não foi jogador de futebol? Mas muitos. E eu vou falar para vocês que a maioria... Talvez a pessoa vai falar, pô, Fábio, você está falando? Não, eu vivi isso aí quando eu jogava e vivo isso e vendo muitos clientes. Quantos clientes que tem muita condição financeira e o filho não se tornou jogador de futebol? São inúmeros. Então não é o dinheiro, é o talento. Agora, quando você não consegue entrar num clube, a gente costuma ficar tendo esses pensamentos
como uma justificativa, como algo que vai te dar uma justificativa por que você não está entrando no clube, por que teu filho não está entrando no clube. E o que o fato do teu filho não estar entrando no clube tem a ver com a qualidade, tem a ver com o desempenho. Talvez teu filho tenha qualidade, mas está indo num clube que para aquele momento a qualidade dele não está o suficiente para competir com a concorrência, para competir com os garotos que lá já estão. Entendeu? Então você deve entrar no teu filho, você deve entrar num clube menor, você, garoto, deve entrar num clube menor, e aí você vai evoluir na tua profissão, no desempenho, e lá no futuro você vai poder ter outras oportunidades, surgirão outras oportunidades, e aí você pode sim trilhar, não ser só jogador de futebol, mas ser um jogador de futebol famoso, ter ser bem sucedido, enfim. Agora um pensamento para quem está com 18 anos já, está entre 18 anos, já está chegando nos 18 anos, 19 anos, você vai naquele churrasco de amigo, aquele churrasco de família, e aí costuma ouvir assim, pô, você já tem 18 anos, já passou para você deveria ter começado num clube com mais novinho, com 13, 12, né, 14, e agora para você não dá mais, essa idade para você já era. E muitas vezes você vai ouvir isso sim, se você já está com 18 anos, 19 anos e não entrou num clube, não ingressou num clube, num clube que seja a primeira vez, ou que você está desempregado, está parado, infelizmente, principalmente quem não é do ramo do futebol. E por que isso acontece? Porque as pessoas que não são do futebol, elas vê só as histórias do jornal, as histórias da TV. Então ela já começa a ver aquele jogador despontando com 18 anos, aí vê você com 18 anos e não ingressou em nenhum clube, nunca jogou ou tá parado, vai falar, não é que a pessoa, às vezes a pessoa não quer ter o mal, ela tá com medo, ela não conhece do mercado, então ela fala isso para que você pare, né, e busque uma outra profissão para que você não fique decepcionado ou não crie uma frustração. Isso é um mito. Temos inúmeros jogadores com 18 anos que conseguiram o primeiro clube. Eu mesmo me profissionalizei com 18 anos de idade. Inclusive, fiz uma live aqui com o Léo Coelho, que está jogando... Está aqui, aqui nos meus conteúdos, aqui aqui nos canais. O primeiro clube dele foi com 18 anos. Existem inúmeros jogadores que começaram com essa idade, tá? Então, não é isso um limitador. Então, quando você ouvir isso... Não se frustre, não fique chateado. Entenda que a pessoa não conhece do mercado, ela não sabe como funciona e por isso que ela está falando isso para você. E ainda que você já jogou em vários clubes, você tem várias experiências, você tem total chance de ser jogador. Tem aí o caso de Bruno Henrique, que começou, o primeiro clube do Bruno Henrique foi com 21 anos. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui, tanto aqui nos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. O próprio Lee Edson começou com 21 anos de idade. Gustavo jogou no Corinthians, estava no Internacional, foi vendido, inclusive é cliente da Gol Mais Gol. Começou a jogar no primeiro clube com 18 anos de idade. O próprio Ilharão do Flamengo, que foi cliente da Gol Mais Gol, fizemos vários trabalhos, com 19 anos ele estava desempregado. Então, se você ouve isso dos teus familiares ou em roda de bate-papo, não desanime, ok? O Ronaldo fala, tenho 18 anos e estou desempregado, joguei em vários clubes. Mas persevera, Ronaldo, uma hora vai chegar. O outro pensamento que pode te atrapalhar é assim, se eu for mais forte fisicamente, se eu tiver músculos, eu vou ser um jogador melhor. Eu não estou conseguindo jogar bem porque eu não tenho muito músculo, porque eu sou franzininho. Se você estiver pensando desta forma, isso é um limitador. Isso vai te atrapalhar, tá? Vai te atrapalhar. Eu falo até por experiência. Eu era franzininho e lá atrás eu cheguei a pensar que se eu tivesse um corpo, se eu tivesse mais estrutura física, ia ser mais fácil. Com o passar dos anos, mesmo durante eu jogava mesmo, eu comecei a perceber que não tem nada a ver. E como eu comecei a ver isso? Quando eu comecei a ver despontar esses jogadores como o Robinho, jogadores que são franzininho. Então, o fato de você não ter massa muscular, ser forte, não é isso que vai fazer você produzir mais ou não. O que vai fazer você produzir mais é o teu talento, a tua velocidade. Você tem que ter força. Ter força não quer dizer você ter músculo. Porque às vezes você tem força, você é forte, tem força, mas não tem musculatura. Outro exemplo é o próprio Neymar. Então,
fato de você pensar que você ter musculatura vai fazer você ser músculo, vai fazer você jogar mais, é um grande mito. E pensar dessa forma pode te atrapalhar. Outra coisa, uma coisa que tem garoto que pensa assim, pô, será se eu começar num time pequeno, eu vou conseguir ser jogador de time grande? Com certeza, com certeza. Muitos jogadores que começam em time grande acabam em time pequeno. E tem muitos jogadores que começam em time pequeno e se tornam jogador de time grande, jogador de massa. Nós temos um exemplo, o próprio Rivaldo, que começou no Santa Cruz, time do Nordeste, e se tornou quem ele foi, já foi o melhor jogador do mundo. Tem inúmeros jogadores, o próprio Ronaldo Fenômeno, qual foi o clube que o Ronaldo Fenômeno começou? O Ronaldo Fenômeno começou no São Cristóvão. Isso é mais uma prova, é mais um motivo para você não ficar esperando a melhor oportunidade. Você não deve, eu vou esperar um time bom para começar. Eu vou esperar um time que tem estrutura para me iniciar num clube. Não, 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 não. Você deve começar já, deve começar num clube federado. Não importa onde, o importante é você começar para onde, principalmente se você não tem experiência profissional, nunca ingressou num clube de base. Agora, se você está desempregado, pô, joguei num clube melhor, e agora eu devo esperar um time bom para mim poder iniciar. Olha, você tem um risco aí, você pode esperar demais e perder uma oportunidade que já é concreta, pensando em algo que não é concreto, e aí você pode pegar uma janela de 6 meses, e em alguns casos até um ano desempregado. Por quê? Porque se os clubes, se já começou os campeonatos, os clubes já se inscreveram, se torna mais difícil. Então você deve começar o quanto antes. O ideal é você buscar novas oportunidades quando você já estiver jogando. Quando você já está jogando, aí sim é o momento ideal de você buscar novas oportunidades enquanto você está jogando. Eu costumo dar um exemplo seguinte. Imagine que você quer vender algum objeto, um carro, por exemplo. Se você quer vender esse carro sem pressa, você vai esperar a melhor oportunidade, a melhor oferta, a melhor proposta. Agora, se você ficar esperando, você está precisando do dinheiro, está num momento difícil. Se você esperar demais, você pode perder a oportunidade. E normalmente, quando você está precisando muito, tende você pegar a oportunidade que aparecer primeiro. Por quê? Porque você está precisando muito. Então, quando você não está por cima, você deve reavaliar e aí você deve pôr na mesa. Você deve começar rápido a esperar. Eu aconselho a iniciar o mais rápido possível, entrar num clube o mais rápido possível. Tá bom? E você entrar num clube pequeno é a porta de entrada para você chegar num time grande. Agora eu vou falar de uma outra crença, né? Tem garoto que ele fala o seguinte: eu não vou investir na minha carreira. Quem deve investir na minha carreira é o empresário. Quem deve investir em fazer um DVD para mim é o empresário. Quem deve investir num personal é o empresário. O dia que eu tiver um empresário, aí é ele que investe em mim. Isso é um erro. Quem deve investir em você, quem deve investir é você. O garoto deve investir nele, o pai deve investir no filho se tiver condições. Se você não tiver condições, arruma quem pode te ajudar. Porque toda vez que você investir em você, investir em mim como, Fabio? Investir num vídeo, investir numa filmagem de um jogo, investir numa boa chuteira se tiver condições, investir no meião, investir num treinamento personal, investir numa bola para você treinar sozinho. Qualquer coisa que vai agregar na carreira do teu filho, qualquer coisa que vai trazer crescimento, você deve investir. Você não deve esperar alguém, um terceiro, para investir. E eu costumo falar para alguns pais o seguinte: se você não investir no teu filho agora e ele não se tornar jogador de futebol, ele vai querer estudar. E aí você vai investir em quê? Você vai ter que investir numa faculdade. Quanto custa pagar uma faculdade? Quanto custa pagar uma faculdade? Aí vai ter que pagar a faculdade, passagem aérea, às vezes para o filho, às vezes estudar numa faculdade no interior, custear livros, lanche. Então, o investimento sempre vai existir. Investimento sempre vai existir. Não espere um terceiro para investir no teu filho, não espere um terceiro para investir em você. O empresário que investe. Não, isso é um mito, isso é coisa de boleirão. Quem deve investir é outro, é coisa de boleiragem. Não é isso não. Você deve investir no teu filho, você deve investir na tua carreira. Fabio, um cara com 22 anos, sem material, ou seja, sem DVD, sem empresário, tem chance de entrar no clube?
Um cara de 22 anos, sem empresário, sem material, é praticamente zero, e sem clube, é praticamente zero a tua chance de entrar num clube. E por que disso? Porque os empresários, os clubes não vão querer te dar oportunidade só você falando, só com você conversando. A não ser que, por exemplo, você conhece um diretor, alguém muito próximo de um treinador, de um diretor, alguém próximo à tua família, que tem uma amizade muito grande, ele dá uma chance para você ir lá treinar, ficar um período de avaliação. Fora isso, se torna muito mais difícil pela idade que você tem e por você não ter material. Então você está falando para mim, Fábio, que com 22 anos eu não consigo ser jogador de futebol? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo, sem você ter um material, é praticamente impossível. Agora, se você fizer um vídeo, o que eu te oriento a fazer? Grava pelo menos uns 4 jogos de você jogando, umas 4 partidas, de 4 a 5, se você produzindo, né? E depois que você tiver esse material, você vai lá e faz uma produção, né? Faz uma produção, uma boa produção, um vídeo bem elaborado. Com isso vai aumentar a tua chance. Vai garantir? Não, vai aumentar a tua chance. Agora, você consegue ser jogador de futebol até com 23 anos, tá? Tranquilamente. Temos histórias e casos de jogadores que conseguiram ser jogador com até 26 anos de idade. Eu vou contar uma história aqui de um cliente aqui da Gol Mais Gol. Ele jogava na Ásia, tá? Jogava na Ásia. E no clube que ele jogava, tinha um jogador que inclusive era o maior salário do clube. E olha que história desse cara, que história maluca deste cara. Este cara, ele tava trabalhando, esse amigo dele, né? Esse cara tava trabalhando como taxista. E ele tinha jogado numa categoria de base, em um clube, até os 17 anos ele jogou em categoria de base. E ele parou, ele morava no Nordeste e veio morar em São Paulo. Ele começou a namorar, ele engravidou a namorada, e aí o pai da namorada obrigou ele a se virar. O que ele fez? Ele parou de jogar e foi trabalhar. E trabalhou em posto de gasolina, trabalhou em várias coisas. Foi ajuntando dinheiro e comprou uma bandeira para ser taxista. Moral da história, virou taxista, começou a trabalhar como taxista, mas aquele sonho de ser jogador de futebol estava dentro dele ainda, ele não tinha desistido. E ele jogava todo final de semana, nas peladas, nos time bom, time de qualidade. Um dia, um amigo dele que era jogador, estava parado, estava desempregado, chamou ele para ele fazer uma corrida para ele, né? Fazer uma corrida, levar ele ia ter uma observação, ia ter um empresário do México, ia observar jogadores, né, de projeto, era um projeto. E ele foi fazer essa correria lá, foi levar esse amigo dele para treinar nesse projeto. Chegando lá nesse projeto, faltou jogador, faltou goleiro. E o pessoal sabia que ele jogava na várzea, né, que ele brincava. Aí ele sempre andava com a chuteira no porta-mala do carro. E ele foi pro gol. Tudo bem, o goleiro chegou e ele saiu do gol. Só que um dos jogadores da linha se machucou, ele era atacante, se machucou. Sabe o que aconteceu? Ele foi jogar de atacante. Ele fez 4 gols nesse jogo treino. Quando chegou no vestiário, o empresário mexicano só chamou ele. Chegou lá, não sabia que ele tinha jogado, não sabia que ele não tinha jogado, não sabia da história, só viu ele desempenhando, chegou para ele e falou assim, ó, fez uma oferta para ele. Moral da história, esse cara levou ele pro México. Os caras ficaram malucos. Meu, ele é taxista, ele não tá nem jogando, cara. Cara, ele arrebentou no jogo. O cara falou, não quero nem saber, eu quero levar ele. Levou ele pro México, colocou ele no México, ele passou no teste, virou jogador profissional. Do México ele foi pra Ásia, se tornou um jogador famoso lá na Ásia, ganhando muita grana, o maior salário da Ásia. E essa história é verídica, essa história aconteceu. Então, tudo é possível. E ele já estava na casa de 24 anos. Tudo é possível. Agora, a chance é mínima se for na condição ao exemplo que eu dei dessa pessoa. E o jogador que ele fala assim, o dia que eu tiver uma chuteira top, meu futebol vai ser top também. Eu vou jogar muito mais bola, eu vou desempenhar mais.
Isso é um mito, não tem nada a ver. Você não precisa da chuteira top, você precisa de uma boa chuteira, mas você não precisa da chuteira top. Não é? Não pensa que você ter uma chuteira top vai fazer você o melhor jogador, não tem nada a ver. O que vai fazer você um bom jogador é você treinar, é você buscar evolução constantemente e você pensar que você precisa de uma chuteira ou de algo a mais. Não. O que vai fazer você evoluir e você produzir é o teu treino. Tá? Então ter chuteira melhor não vai fazer você ser melhor jogador, não. Tem que ter uma boa chuteira, mas uma chuteira top, esquece isso aí. Uma coisa que às vezes acontece é coisa de boleirão, né? Pô, eu consigo jogar muito mesmo sem treinar. Eu nem treino muito, eu nem levo uma vida regrada e quando eu vou jogar eu arrebento, eu jogo muito bem. Você pensar desta forma, você está condicionando a tua mente, você está criando um hábito péssimo. O que vai acontecer? Alguns garotos, ele tem uma boa genética que facilita ele não precisa de tanto treino para manter um bom condicionamento. Isso acontece, tem garotos que têm isso aí, o próprio organismo dele é diferente. Então ele consegue ter uma resistência, ele já tem uma velocidade, normalmente são jogadores que já tem uma velocidade por natureza, já é veloz, e tem uma resistência do próprio corpo. E aí ele consegue ir nos jogos e jogar muito bem. Porém, quando você entrar num clube, ou quando você às vezes você já está até num clube de base, mas quando você chegar num profissional, esse hábito que você tem fará você cair o teu desempenho. Por quê? Porque quando você vai afunilando o funil, chega no sub-20, no profissional, os jogadores já têm a musculatura, o corpo já está formado, já está maturado. E o que vai acontecer com isso? Você vai ser atropelado. Aí você já vai estar com esse hábito. Qual que é o hábito de não querer treinar? O hábito, você foi condicionado, imaginava que não precisava. E você sobressaía naqueles garotos porque você tinha até uma maturação um pouco superior aos outros garotos. Então é um erro pensar isso. Se você estiver pensando isso, vai te atrapalhar de ser jogador de futebol, vai te atrapalhar de você progredir na carreira. O jogador, ele deve manter um hábito, criar uma rotina, já tem que ser hábito, nem rotina de treinar, ter uma vida regrada. Isso sim vai fazer você não ser só jogador de futebol e ser um atleta. Eu não conheço um atleta que se tornou um jogador mundial sendo um jogador peladeiro. E pensar dessa forma é pensar como peladeiro. Aí tem uma pergunta assim: é normal o clube querer um jogador de monitoramento? Como é que funciona o monitoramento? É comum sim. Os clubes, principalmente quando o jogador está abaixo de 14 anos de idade e o clube não pode alojar, o clube faz um monitoramento. E para que esse monitoramento? Para ter certeza. E aí vai acompanhando o desempenho, vai acompanhando a evolução. Tem jogadores, inclusive, que já no monitoramento, ele treina no clube, hora ou outra, ele treina no clube e está sendo monitorado. Ele não faz parte do clube ainda efetivamente, mas ele é monitorado. Isso normalmente acontece quando o garoto ele tem de 10 a 12 anos, até 13 anos, né? Aí quando ele faz 14 anos, ele pode se alojar principalmente quando é clube de outro estado. Então o monitoramento funciona assim, ele começa a ver evolução. E aí às vezes o clube tem parceria, ou então ele tem parceria local naquele estado, que diferente do estado que o clube está, ou da cidade que o clube está, ou ele tem um scout dele, um observador do clube que fica fazendo esse monitoramento do desenvolvimento e da evolução do garoto. Um outro mito é assim, ó. Pô, eu jogo bem, mas as pessoas não falam que eu sou craque. Será que eu vou conseguir ser jogador mesmo assim? Com certeza você vai ser jogador de futebol sim. Porque a repetição e o treinamento faz o atleta, faz o garoto evoluir. Obviamente que você deve levar jeito, você já deve jogar. Agora, não precisa ser um craque para ser jogador de futebol. Muito pelo contrário, você pode... Às vezes você consegue chegar a ser jogador de primeiro nível se você, pela tua persistência, pela tua evolução. Então o que é importante? O importante é você evoluir. Agora, tem posições que você não vai conseguir ser craque se você nunca foi o grande jogador desde garotinho. Por exemplo, um meia esquerda, um centroavante habilidoso. Normalmente 99,99%
Esses grandes jogadores mundiais sempre foram destaque, sempre foi jogador de destaque, então sempre um jogador de muita qualidade, já se destacava desde os 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Agora, você pode ser um jogador de seleção brasileira, só pela tua evolução, se você for lateral direito, se você for zagueiro, se você for volante, segundo volante, essas posições você consegue evoluir. Goleiro, você consegue evoluir. Como você vai evoluir? Com o treino, treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição. Importante que ao treinar, não deve se treinar por treinar, é treinar buscando a melhoria, corrigindo os pontos falhos e ficando cada vez melhor naquilo que você já é bom. Tá? Então não pensa que para você ser um grande jogador, você tem que ser um craque, não. Você consegue ser um grande jogador mesmo que você não seja um craque já garotinho aí, né? Se teu filho está na busca de querer ser um grande jogador. Como ser um jogador completo? Com treino. Não sou um jogador como qualquer pessoa. Quando você busca querer ser completo, você busca com treino. Porém, às vezes você não vai conseguir ter tudo. Você não vai conseguir ser... você vai evoluir. O garoto vai evoluir ao longo do tempo. Porque o primeiro passo é ingressar num clube. O segundo passo é ser jogador de futebol. O terceiro passo é se desenvolver. E às vezes o jogador ele começa a ser completo, às vezes ele já está jogando profissionalmente, ele vai evoluir durante a carreira. Um exemplo de jogadores que começaram a ser completo, vou dar 2 exemplos aqui. O Marcelo, lateral do Real Madrid e da seleção, antigamente ele só marcava, ele não conseguia, ele só atacava. O Marcelo não conseguia marcar. E com o treinamento, com a evolução, ele aprendeu a marcar. Um outro exemplo, Daniel Alves da seleção brasileira, ele era bom como? Ele era bom no ataque, ele não era bom na marcação. Ele foi se desenvolvendo durante a sua carreira. Então, ser completo é um desenvolvimento constante. Às vezes o garoto na categoria de base, ele não vai conseguir ser completo, ele vai ser muito bom, mas não vai ser completo. Então, o completo você vai se desenvolver durante a carreira. Isso vale para qualquer profissão. Você vai se desenvolvendo durante a carreira. Agora, como é que você faz para ser completo? Querendo ser completo, querendo evoluir. É isso que vai tornar você buscar a perfeição. Mas, às vezes a perfeição não vai chegar, mas você vai evoluir em diversos aspectos. Quando você quer estar buscando escolher muito qual clube estruturado, dificilmente um time de base, um time pequeno está totalmente estruturado. É muito difícil, tá? Muito difícil mesmo, até porque o clube se mantém em pé, é muito mais complexo. Tem clube pequeno que tem uma ótima estrutura, mas é a minoria. Então você não deve focar nisso. Você deve focar em ingressar em um clube. Teu filho deve ingressar num clube. Agora você, conforme a qualidade do teu filho, ele vai pegando mais nome, o próprio mercado vai querendo ele. Aí fica mais fácil de você migrar de um clube menor para um clube um pouquinho maior, para um clube mais estruturado.